Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, reunidos neste lugar para aprendermos da palavra de Deus. Estou feliz. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 4. Lembrando que o tema oficial desses 2 dias, ontem e hoje, é santidade ao Senhor. Me foi proposto estar falando sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ontem nós estivemos falando sobre a conversão, a natureza humana, e como que é necessário uma ação de Deus para que o homem se converta. E hoje eu tenho proposto no meu coração nós desenvolvermos agora o entendimento do processo da vida do cristão após a conversão. Tudo isso tem a ver com a santificação, e eu quero ler no capítulo 4 e o versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do nosso Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já vos avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez diante da Tua face em oração, Pai, nos colocamos. Oh, Pai, sabendo que não somos merecedores, ó Pai, de tamanha graça, de tamanha bondade do Senhor, ó Pai, de estarmos diante da Tua face, de falarmos com o Senhor, Pai. Senhor, mas fazemos isto em nome de Jesus. Usamos o crédito que Ele conquistou para nós, os méritos dEle, Senhor, para nos achegarmos a Ti e rogarmos e suplicarmos pela Sua misericórdia, Senhor. Para que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, intervenha em nossas vidas, ó Pai. Para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor opere sobre nós. Ó Deus, somos dependentes do Senhor, Pai. Nós, em nossa própria capacidade, não podemos, ó Deus, crescer em santificação, não podemos crescer no conhecimento, no entendimento da Sua palavra. Não podemos crescer, Senhor, na nossa luta contra o pecado, no nosso amor pelo Senhor, e é por isso, Senhor, que nós pedimos a Ti, Pai, auxilia-nos neste momento, atua sobre nós, santifica o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, o nosso espírito, Pai. Ó Senhor Deus, me conduza, Deus, me conduza, Pai, a falar de algo que é tão imenso, tão grande, tão profundo, Pai, a qual o Senhor projetou e decretou na eternidade, Pai, e que nós, seres mortais, não somos capazes, ó Deus, de discernir completamente, mas dai-me graça, Senhor, dai-nos graça, Pai, para compreendermos aquilo que o Senhor nos revelou na Tua palavra, Pai. E que ao terminarmos de ouvir a mensagem, Deus, possamos sair deste lugar, não como entramos, mas como sendo renovados, ó Deus, com uma nova disposição de amarmos o Senhor, de obedecermos a Tua palavra, de lutarmos contra o pecado, de crescermos segundo a Sua imagem e semelhança, Senhor.
Oh Deus Todo-Poderoso, socorre-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Santificação. O motivo pelo qual Deus nos salvou. O chamado de Deus para todos nós é a santificação. Talvez você que está sentado neste banco não saiba qual é a vontade de Deus em algumas áreas específicas na sua vida. Se Deus quer que você permaneça no trabalho em que você está, ou se Ele quer que você vá para outro. Se Deus quer que você curse em uma faculdade ou em outra. Se Deus deseja que você se case com tal pessoa ou não. Talvez você não sabe qual é exatamente a vontade de Deus para áreas específicas da sua vida. E graças a Deus, pelo Espírito Santo, quando Deus visita o seu povo em profecia, Ele manifesta a sua vontade em detalhes da vida do crente. Mas existe uma vontade declarada nas Sagradas Escrituras, a qual é evidente e é para todos nós. Esta nos foi declarada e é a santificação. Independente de qual lugar você vai trabalhar, ou com qual pessoa você vai casar, ou qual faculdade você vai cursar, ou que profissão você vai seguir, a vontade de Deus é esta: a santificação de vocês. A santificação é uma obra que é produzida pelo Espírito Santo. Ela tem o seu início na ação de Deus e não na ação do homem. Ontem nós refletimos sobre a palavra de Deus no que diz respeito à conversão ou à regeneração, que é o ato em que Deus intervém na natureza humana, no curso da vida do ser humano, dando a ele novas capacidades espirituais para seguir um novo caminho. Nós entendemos pela palavra de Deus que o homem, por natureza, ele tem um caminho definido para seguir por sua própria natureza, e esse caminho é o pecado, é a morte, é a inclinação contrária à vontade de Deus. E que é necessário em que Deus transforme o coração do ser humano, é necessário que Deus, através do seu Espírito Santo, dê vida espiritual ao ser humano, que Deus ilumine o seu entendimento, remova o coração de pedra e lhe dê um coração de carne, para que então ele possa tomar um novo rumo na sua vida, uma nova decisão de viver agora uma vida para a glória de Deus, voltada para a santificação. E a Bíblia chama este ato em que Deus confere vida espiritual aos seres humanos como novo nascimento ou regeneração. Assim como nós não escolhemos, assim como nós simplesmente nascemos naturalmente, assim também é a obra do Espírito Santo no novo nascimento espiritual. Todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, mas é o Espírito Santo que lhes dá vida. E uma vez que o ser humano recebe vida espiritual, então ele se volta para Deus em arrependimento e fé, em uma busca por santidade, por obediência, pelo conhecimento de Deus, uma vida agora voltada para satisfazer as vontades de Deus. E é aqui que começa a santificação. Sem a obra da regeneração, sem o ato de Deus dar vida ao ser humano, quando ele está morto em suas ofensas e pecados, sem esta ação inicial de Deus, o homem não pode buscar a santificação e também não pode produzi-la. Porque uma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. A natureza humana, sendo inclinada para a morte e para o pecado, ela não produz santificação. Por isso é necessário que a atuação
sobrenatural de Deus atue sobre o ser humano, fazendo com que ele receba uma nova natureza que é produtora, que produz santidade, que produz anseios santos, vontades e desejos santos, tornando assim o ser humano capaz de dar ouvidos à voz de Deus, de obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos e buscar fazer a sua vontade. E Deus, Ele dá vida espiritual aos seres humanos mediante a sua palavra. É durante a exposição do Evangelho, é durante a pregação das Sagradas Escrituras, seja numa pregação como eu estou fazendo, seja em um louvor, seja em uma oração onde a palavra de Deus é citada, é proferida, ali o Espírito Santo promove esta regeneração. Assim, nesse momento da exposição da palavra é que Deus concede vida espiritual aos seres humanos. Nós podemos ler em Tiago 1,18 que Ele nos gerou pela palavra da verdade. É pela palavra de Deus que nós somos gerados novamente. Assim como pela palavra de Deus é que todas as coisas foram criadas, também é pela palavra de Deus que o ser humano é recriado. Por isso é importante nós estarmos na casa de Deus, é importante nós estarmos reunidos como igreja, é importante nós sairmos também deste lugar e anunciar Cristo às pessoas, porque durante a exposição da palavra, Deus, pelo seu poder infinito, concede uma nova natureza aos pecadores, uma natureza santa, uma nova natureza que os torna capazes de viver de forma que agrada a Deus. É por meio da palavra da verdade. E em 1 Pedro 1,23 nós lemos que somos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante ou por meio da palavra de Deus. Quando Deus visita o homem com a mensagem do Evangelho, junto com a mensagem do Evangelho, Deus confere graça, Deus confere vida espiritual ao ser humano, para que ele entenda a mensagem, creia nela, se arrependa e passe a viver uma nova vida. Muitos de nós que estamos aqui, com certeza se lembra do exato momento em que, pela graça de Deus, foi regenerado, em que entraram talvez em um culto, sendo a mesma pessoa de sempre, e aconteceu algo ali diferente, extraordinário, que mudou a sua vida, mudou a sua forma de ver as coisas, e você saiu daquele lugar decidido a viver para a glória de Deus, em obediência ao Senhor, em uma busca de satisfazer as vontades de Deus. Esse é o momento da regeneração, mas também com certeza há pessoas entre nós que não sabem dizer exatamente qual foi o momento em que isto aconteceu, porque a sua conversão foi algo progressivo, foi se expondo diante da pregação da palavra de Deus, e foi ouvindo, foi crendo, e quando percebeu já estava tendo uma vida de compromisso, crendo, confiando no Senhor e obedecendo a sua palavra. Mas seja de uma forma instantânea, vamos assim dizer, da água para o vinho em um estralar de dedos, seja em um processo, é o Espírito Santo em que confere graça, vida ao coração do homem, para que este então dê uma resposta favorável, correta, diante do chamado de Deus para obediência e fé em Jesus Cristo. E essa nova natureza, ela não é semelhante à natureza em que nós nascemos, porque a nossa natureza, como entendemos ontem, ela é completamente inclinada para o mal, mas essa nova natureza que nós recebemos, ela é completamente inclinada para o bem. A natureza em que nós nascemos, herdamos, é a natureza de Adão, inclinada para o mal, contrária à vontade de Deus, mas a natureza em que nós recebemos no novo nascimento, na regeneração, na obra do Espírito Santo, durante a pregação da palavra, é a natureza de Cristo, que se inclina à perfeita obediência a Deus.
em um completo entregue à vontade de Deus. Assim como Cristo teve uma vida completamente voltada a satisfazer a vontade de Deus, assim essa natureza que nós recebemos, essa nova vida, ela é completamente voltada a satisfazer a vontade de Deus. Isto não significa que, depois da regeneração, os cristãos passam a ter uma vida perfeita, mas significa que, por causa desse novo princípio, por causa dessa nova natureza que eles têm, eles nunca estarão satisfeitos com a vida em que estão tendo, que é, de uma certa forma, visitada e até mesmo, às vezes, corrompida pelo pecado, mas estará sempre ansiando por uma obediência perfeita, por uma satisfação perfeita da vontade de Deus. De forma que, enquanto o cristão estiver neste mundo, ele não terá um verdadeiro descanso, porque ele não conseguirá obter uma obediência perfeita, uma santidade perfeita. E é a única coisa que satisfaz esta nova natureza: santidade perfeita. Um relacionamento perfeito com Deus. E por isso, o cristão passa a viver ansiando, dia após dia, se tornar mais santo, vencer mais o pecado e estar mais próximo de Deus, de tal forma que a sua esperança se torna tão alta que nada das coisas deste mundo pode satisfazê-la. A sua esperança é colocada em Deus, nos céus, quando Cristo vier e glorificar o nosso corpo, ou quando nós morrermos e irmos para Deus. Então, lá seremos completamente santificados, teremos uma vida perfeita com Deus. Então o cristão passa a viver neste mundo com um anseio no seu coração de experimentar este dia, onde ele será completamente santo, assim como Deus é santo, na presença de Deus para toda a eternidade. Quando nós lemos sobre a conversão dos Tessalonicenses, o texto em que nós lemos ontem diz que, Tessalonicenses capítulo 1, Tessalonicenses no capítulo 1, e o versículo 9, diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus, se voltaram para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. A conversão é marcada por isto aqui: um abandono do pecado, da idolatria, um abandono das coisas que desagradam a Deus, com o objetivo de servir a Deus, vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. De maneira que todos aqueles que nasceram de novo, viram as costas para o pecado. Todos aqueles que se converteram, viraram as costas para o pecado, agora estão voltados com sua face para Deus, buscando satisfazer a vontade de Deus, servindo Ele neste mundo e aguardando a manifestação de Cristo nos céus. De forma que todo aquele que é nascido de Deus vive para a glória de Deus e espera a manifestação de Jesus Cristo, que trará incorruptibilidade ao nosso corpo, uma vida santa, perfeita, que satisfará então os anseios dessa nova natureza em que nós possuímos pela graça de Deus. Em 1 João, no capítulo 5 e o versículo 1, vai dizer assim que todo aquele que nasce de novo, todo aquele que ressuscitou dentre os mortos, no sentido espiritual, todo aquele que recebeu vida espiritual, que foi regenerado e que logo após então se converteu, todos estes crê que Jesus é o Cristo. De forma que todos os que são regenerados creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. De maneira que em outras religiões, no budismo, no islamismo e em qualquer outra religião que não professa Jesus Cristo como o Cristo, como o Senhor, como aquele que foi prometido por Deus, que traria redenção, salvação para a humanidade, qualquer religião que não tenha
Jesus como o Cristo, como aquele que é o ungido por Deus, enviado para salvar o seu povo dos seus pecados, ainda que possa produzir um grupo de pessoas moralmente corretas, pessoas que fazem coisas boas, ainda assim, essas pessoas não nasceram de novo e não foram regeneradas espiritualmente. Porque todo aquele que nasce de novo crê que Jesus é o Cristo. Deus concede vida espiritual ao ser humano justamente para que ele creia na palavra de Deus, para que ele entenda, para que ele receba a palavra de Deus. E a palavra de Deus é justamente esta, que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e está à direita de Deus, de onde virá para nos buscar. Portanto, aquele que não recebeu esta palavra e que não crê nela, não nasceu de novo. E se alguém não nasceu de novo, ainda permanece em seus pecados, permanece em sua natureza caída, corrompida e contrária à vontade de Deus, e é, por natureza, filho da ira e filho da desobediência. E o que está reservado é a condenação eterna. Porque a Bíblia diz que de Deus, mas aqueles que não nascem de novo não são filhos de Deus. No Evangelho de João vai estar escrito assim, que Deus enviou o seu Filho, João capítulo 1, mas os seus não receberam. Olha, no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam a Cristo, a mensagem do Evangelho, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. E estes que creem em seu nome, diz no versículo 13, não nasceram do sangue, não tem a ver com a sua descendência, não nasceram da vontade da carne, não tem a ver com a sua vontade natural, carnal, da natureza de Adão, e também não tem a ver com a vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqueles que nasceram da vontade de Deus, que receberam a Jesus Cristo, esses se tornaram filhos de Deus. Portanto, não há salvação fora de Cristo e fora do Evangelho. Hoje em dia há um pensamento comum no meio evangélico dos cristãos de que pessoas que não ouviram o Evangelho são inocentes e que por isso há uma possibilidade delas serem salvas mesmo sem a fé em Jesus Cristo. Esse nunca foi o ensino das Sagradas Escrituras, está longe de ser. Porque o homem, ele é culpado por causa dos seus pecados. E mesmo se ele não ouvir o Evangelho, ele continua sendo culpado pelos seus pecados e ele deve pagar pelos seus pecados. O fato dele não ouvir a respeito de Cristo não o inocenta. Simplesmente o impossibilita de receber o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação por meio da fé na mensagem do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também, nós lemos que, em 1 João 3,9, que o que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou não vive na prática do pecado. Essa nova natureza que ele recebeu tem anseios por santidade, por satisfação da vontade de Deus. E esse novo anseio no seu coração o leva a desejar satisfazer a vontade de Deus. E se ele pecar, ele já não mais vai se agradar, ele não mais vai estar contente com o pecado, porque o anseio dele agora não é mais satisfazer os seus desejos, mas satisfazer os desejos de Deus.
Por isso, essa nova natureza o incapacita de viver no pecado. De maneira que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Isso não significa que ele não peque. Significa que o pecado já não mais faz parte da vida dele. Ele já não anda mais de mãos dadas com o pecado como se o pecado fosse o seu amigo. Mas agora o pecado se tornou um acidente em sua vida, e quando ele cai em pecado, ou quando ele peca, ele não mais se alegra com isso, mas ele se entristece, se arrepende, e vai a Deus em oração, confessa e busca a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado. Porque é nascido de Deus, e o que é nascido de Deus não pratica o pecado. Quando Paulo faz a lista lá das obras da carne, Paulo coloca embaixo assim: eu já vos disse e já vos declarei que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele que nasceu de novo não tem o pecado como parte da sua vida, como estilo da sua vida. Se alguém não tem uma vida voltada completamente a satisfazer a vontade de Deus, mas vive ainda aceitando pecados em sua vida, de forma que eles não são acidentes, mas planeja o pecado, se organiza para pecar, vive na prática do pecado e não se entristece por isso, não se arrepende e vê como se isso fosse algo normal, esse não nasceu de novo. Porque a nova natureza incorruptível que Deus dá ao cristão não lhe permite estar em paz com o pecado. Em João, 1 João 2,29, nós lemos que todo aquele que é nascido dele pratica a justiça. E também em 1 João 4,7 diz que aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. Em 1 João 5, versículo 4, diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. Portanto, essa nova natureza em que o cristão recebe da parte de Deus o capacita a viver de maneira santa neste mundo. Não de forma perfeita, mas de uma forma santa, de uma forma separada para Deus, de uma forma em que ele se afasta do mundo, se afasta do pecado, se afasta da injustiça, de tudo aquilo que é mal, e busca a satisfação da vontade de Deus. E mesmo que ele caia em pecado, ele vai continuar prosseguindo para satisfação da vontade de Deus. O novo nascimento é uma obra que Deus realiza no ser humano e que abrange todas as áreas da sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Portanto, a obra da regeneração não nos concede simplesmente novos olhos, novos ouvidos, não, mas abrange todas as áreas da nossa vida, de maneira que todo o nosso ser, todo o nosso viver é envolvido nessa busca por santificação. Você já deve ter visto alguém dizer assim: não, olha, eu vou obedecer a Deus em todas essas coisas aqui, em tudo isso aqui eu quero santidade, mas isso aqui não. Essa área aqui, não, essa área aqui eu vou deixar do jeito que está, eu não quero mudança, eu quero permanecer do jeito que está. Ou seja, é como se fosse possível dividir o seu ser entre ser de Deus, ou entre ser de Deus e ser de si mesmo ao mesmo tempo. O que a Bíblia nos ensina é que aqueles que nasceram de novo, que está em Cristo, eles é inteiramente
novos para Deus. Eles são novas criaturas por inteiro, de forma que toda a sua vida é voltada para a glória de Deus. E nenhum aspecto da sua vida é deixado para trás. De maneira em que nos seus negócios, no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, em todas as áreas da sua vida, ele vai procurar santificação. Ou, interessante, por exemplo, alguém que se diz ter convertido e fala, diz que quer obedecer toda a palavra de Deus, mas, por exemplo, tem um trabalho que, às vezes, acaba exigindo a prática do pecado, ou um comportamento desagradável a Deus, que é pecado. E este não pode ter nascido de novo e ter uma vida santa aqui e chegar lá no seu trabalho e se entregar à prática do pecado como se estivesse tudo comum. Não. O novo nascimento concede uma renovação espiritual em todas as áreas da vida, de maneira em que não importa onde a pessoa estiver, ou em que área da sua vida seja, ela estará buscando satisfazer a vontade de Deus. A santificação está completamente relacionada a esta nova natureza. Se alguém não nasceu de novo, não pode experimentar a santificação e não pode crescer em santificação. O novo nascimento é o início da santificação, é o estágio inicial, onde todas as disposições do homem são renovadas pela busca da satisfação da vontade de Deus. De forma que algo radical acontece. De forma que quando os seus velhos amigos, de forma que os seus vizinhos, as pessoas que conhecia a pessoa que experimenta o novo nascimento antes da sua conversão, agora o vem e fala: você mudou, você não é mais a mesma pessoa. E realmente não é mais a mesma pessoa, porque ela recebeu uma nova natureza. E essa natureza é a natureza divina. Em 2 Pedro nós lemos que essa nova natureza em que Deus nos dá é a natureza divina. Isso significa que o coração de Deus, se é que nós podemos chamar assim, nos é dado. E assim como Deus ama tudo aquilo que é bom, e odeia e se ira com tudo aquilo que é mal, assim aquele que nasceu de novo ama tudo aquilo que é bom e odeia, despreza tudo aquilo que é mal. De maneira em que, quando o pecado lhe vier, quando o pecado lhe sujar, quando ele cair em tentação e falhar, ele abominará a si mesmo, terá nojo do pecado e terá ódio santo contra o pecado. E vai buscar a Deus por misericórdia e ajuda, porque tudo que ele não quer nesta vida é o pecado. O pecado não deixa de trazer satisfação, no sentido de satisfazer algum desejo momentâneo, mas ele já não satisfaz mais a existência daquele que nasceu de novo. E a santificação é o desenvolvimento desta nova natureza que Deus nos concedeu. Portanto, a santificação, ela não é opcional. A santificação, ela não é algo que um cristão escolhe ou não. A santificação é algo obrigatório se você é cristão. Se você é cristão, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, essa nova natureza exige que você cresça em santificação. Portanto, se alguém não busca a santificação, e se alguém não tem a santificação como um trabalho precioso, como algo valioso, como algo mais precioso do que as riquezas, mais precioso do que tudo, certamente não nasceu de novo. E, portanto, é cristão nominal, mas não real. Paulo, ele nos ensina, através dos seus ensinamentos, que esse novo nascimento, ele está condicionado à obra que Jesus Cristo realizou por nós.
essa nova natureza nos é dada através da obra de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador é o trabalho ou função de alguém que leva a informação de um lado para o outro, que geralmente se opõe. O maior exemplo de mediador que eu posso dar para vocês é aquela pessoa, o negociante, quando está tendo uma rebelião em um presídio, a polícia está do lado de fora, os bandidos estão do lado de dentro do presídio, e ambos não têm contato um com o outro, e estão em atrito. O mediador é o negociador, que ele vai falar com a polícia, vai falar com os bandidos, vai falar com a polícia e trazer alguma forma de reconciliação. Essa é a função do mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque o homem, sendo pecador, se torna inimigo de Deus. Deus, sendo santo, se ira contra o pecador. De forma que, deste lado, está Deus irado contra o pecado e contra o pecador. E deste lado está o pecador com uma natureza que quer cada vez mais fugir para mais longe de Deus. Esse pecador não pode ir a Deus por causa da sua própria natureza que inclina ele a se afastar de Deus. Ele está sempre fugindo de Deus. E Deus também não se relaciona com o homem por causa do seu pecado, porque o pecado provoca a ira de Deus, e enquanto a ira de Deus não for satisfeita, não existe paz, não existe relacionamento entre Deus e o homem. Jesus é o mediador. Jesus é aquele que, quando estava lá na cruz, ele vai até Deus. Vamos chamar isso de ele estava resolvendo a questão em Deus. Deus estava irado contra o pecado do ser humano, e a justiça de Deus exigia a punição eterna do homem. Cristo na cruz, ele está indo até Deus. Como? Assumindo a culpa do nosso pecado e recebendo a punição em nosso lugar, esvaziando a ira de Deus contra os seres humanos. E ele recebe a punição no lugar dos pecadores. E vamos assim dizer que então ele trata a questão com relação a Deus, porque a ira de Deus foi esvaziada, e agora Deus está pronto, Deus pode se relacionar com os seres humanos, porque a sua justiça já não exige mais a punição dos pecados, porque Cristo a satisfez na cruz. Mas Cristo é crucificado, quando ele morre, ele é sepultado, e na ressurreição, Cristo está tratando o outro lado, que somos nós, os pecadores. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele está nos dando também uma ressurreição espiritual, porque nós estávamos mortos espiritualmente, incapacitados de se relacionar com Deus. Mas Cristo é aquele que, quando ressuscita, nos ressuscita juntamente com ele para uma nova vida. Ele nos concede vida espiritual, vida para Deus, uma vida eterna. Perceba que simplesmente remover a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador não é suficiente, porque o pecador continua correndo de Deus por causa da sua natureza. É necessário que o pecador seja tratado também, a sua natureza seja tratada, para que ele se volte para Deus. E é isso que Cristo realiza na ressurreição. Ele está nos dando uma nova vida. Como nosso representante, ele estava no estado de morte, representando o nosso estado de morte espiritual. E quando ele ressuscita, nós somos ressuscitados com ele. E uma vez agora que somos ressuscitados, recebemos essa nova vida, essa nova natureza, agora nos voltamos para Deus, para se relacionar com Deus, para termos um relacionamento de amor com Deus, aonde não há ira, aonde não há condenação, aonde nós já não queremos mais fugir da presença dele, mas nos relacionamos com Deus, um relacionamento de paz. Por isso, o mesmo poder, a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é usado no novo nascimento. É uma nova vida. Uma vida para a glória de Deus. Assim como tendo Cristo ressuscitado, ascendeu à direita de Deus nos céus e já não morre mais, e a morte não tem domínio sobre ele, Romanos diz que também assim nós ressuscitamos com Cristo para uma vida eterna, e a morte já não tem mais domínio sobre nós. O que é a morte? A morte é
a separação entre o homem e Deus, a natureza humana, é chamado de carne, de morte na Bíblia. E assim como Cristo ressuscitou e já não morre mais, assim também aqueles que nasceram de novo, a sua velha natureza chamada morte não reina mais sobre eles, não os domina mais, mas eles vivem agora um novo estilo de vida, não dominados pelo pecado, não sendo conduzidos pelo pecado, mas sendo conduzidos agora pela nova vida, pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. O Espírito Santo é o principal agente nesta nova vida. E a real santificação só pode existir através disto, através da ressurreição espiritual juntamente com Cristo. Portanto, a santificação é o caminhar cristão. Depois de experimentar a ressurreição espiritual, de receber essa nova natureza, o cristão ele deve permanecer vivendo neste mundo até que ele morra ou até que Cristo volte. E enquanto ele vive neste mundo, ele vive com a intenção de satisfazer os anseios desta nova natureza. Paulo vai dizer o seguinte: assim como vocês outra hora ofereceram os membros do corpo de vocês ao pecado para praticarem aquilo que não convinham, assim também agora vocês ofereçam os membros dos vossos corpos como instrumento de justiça para a santificação. De maneira que, da mesma forma em que antes da conversão o homem vivia simplesmente e completamente para satisfazer a sua própria vontade, agora, depois da regeneração, ele vai viver simplesmente e somente para satisfazer a vontade de Deus. E ele vai crescer cada vez mais em se tornar imagem e semelhança de Deus. Ontem nós falamos que por causa do pecado, a imagem de Deus foi em parte perdida do ser humano, mas agora, com o novo nascimento, com essa nova vida espiritual que Deus nos dá, pelo Espírito Santo, nós agora vamos novamente sendo restaurados, aos poucos. É um processo de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou. Adão pecou, manchou, perdeu em partes a imagem e semelhança de Deus. Cristo vem e nos ressuscita dentre os mortos e começa a restaurar aos poucos, de glória em glória, esta imagem que foi perdida, de maneira em que nós estamos sendo restaurados para Deus, voltando ao estado original de onde nunca deveríamos ter caído, voltando ao estado em que Adão tinha antes do pecado, mas agora até mesmo superior àquele estado. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a santificação, ela é um processo. No texto de 2 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 18, diz que somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor que é o Espírito. De glória em glória. Romanos 3:23 diz que por causa do pecado, o homem é separado da glória de Deus, que é a manifestação daquilo que Deus é. O homem foi separado da glória de Deus, que é a manifestação daquilo que Deus é nele. Agora, no processo de santificação, o homem está recebendo novamente a glória de Deus, está recebendo novamente a manifestação de Deus em si mesmo, se tornando novamente imagem e semelhança de Deus, sendo tornado cada vez mais semelhante a Deus, a Jesus Cristo. E em meio a esse processo, há pecados, há falhas,
a erros, a fraquezas, a tantas circunstâncias que entristecem o cristão e que o fazem chorar e anelar pela volta de Cristo Jesus, com a esperança de que Deus remova por completo o pecado de sua vida. Mas, mesmo pecando, mesmo ainda falhando durante a caminhada, ele não deixa de crescer em santificação. De modo que, se ele viver 40 anos após a sua conversão, durante 40 anos ele vai crescer em santificação. Agora, se faço uma pergunta: você hoje é diferente do que era 5 anos atrás? Cristo se tornou mais importante para você agora do que antes, do que 5 anos atrás? O pecado é mais nojento para você hoje do que era em 5 anos atrás? Ou em 1 ano atrás? A busca pela santificação sua é maior do que a busca de algum tempo atrás? Porque a Bíblia diz claramente que a santificação é progressiva, ela está sempre avançando, de maneira que o cristão, ele está crescendo em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele está cada vez amando mais, perdoando mais, se tornando mais humilde, menos orgulhoso, mais paciente, com mais temperança, tendo mais domínio próprio, crescendo, segundo a imagem e semelhança daquele que o criou. A santificação, ela não é nem sempre ela é vamos dizer, uma rampa reta assim. Nós crescemos entre altos e baixos, podemos dizer que ela é assim, mas ela está sempre crescendo. Sempre crescendo. E é interessante porque quanto mais nós somos santificados, quanto mais nós crescemos de acordo com a imagem e semelhança de Deus, mais nós temos a mente de Cristo, mais nós temos o caráter de Deus, mais nós temos a vontade do Espírito em nós, de forma que cada vez que nós, quanto mais o tempo passa, mais a nossa visão das coisas vão se ampliando, vão se adequando à visão de Deus, mas a nossa vida ela vai se conformando àquilo que Deus projetou para nós. Se Deus ama tudo aquilo que é bom e odeia tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é mal, nós podemos definir a santificação por um amor crescente a Deus e tudo aquilo que é bom, e um ódio crescente àquilo que é mal. Você odeia o pecado? Após pecar, após falhar, você continua vivendo como se nada tivesse acontecido? Ou isso entristece o teu coração? Ou isso te faz chorar? Ou isso te faz se entristecer? O crescimento em santificação, a evidência de que nós estamos sendo santificados, é que nós estamos amando a Deus e odiando o pecado. De forma que quanto mais santo nos tornamos, mais temos nojo e ódio pelo pecado. Mas não somente isto. Quanto mais alguém cresce em santificação, mais ele cresce no reconhecimento dos seus próprios pecados. Isso é interessante, porque quando Isaías está ali entregando as suas profecias, ele vem dizendo assim: ai daqueles lá, ai daquele povo, ai deste, ai daquele. Mas quando ele tem uma visão bem pertinho de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou um pecador. Considerando que o processo da santificação é o processo em que Deus está cada vez nos aproximando mais da sua natureza, daquilo que Ele é, isso significa que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos o quanto somos pecadores. Paulo, eu não vou dizer que ele foi o homem mais santificado depois de Cristo, mas um homem grandemente santificado, talvez sim o mais santificado dentre os cristãos.
Ele disse: a mim que sou o principal dos pecadores. O crescimento em santificação também é um crescimento em reconhecimento pelas nossas debilidades, pelos nossos pecados. Deus, Ele é luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais sujeira eu vejo em mim mesmo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo o pecado se movendo no meu coração, nas minhas intenções, nos meus pensamentos, mais eu me abomino. Interessante que Jó, o livro de Jó começa elogiando o seu caráter, a sua justiça. Mas sabe como é que é o final de Jó? Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por que os meus olhos te veem? Agora eu me abomino no pó e na cinza. Quando agora, Senhor, que eu te vi, agora que eu me aproximei mais de ti, agora eu me abomino, eu me enojo daquilo que eu mesmo sou. De maneira que alguém que cresce em santificação, cresce em humildade, porque ele se vê cada vez mais pecador e cada vez menos digno do amor e da graça de Deus, embora esteja se tornando cada vez uma pessoa melhor. E isto faz parte da obra da santificação, para que nós não nos orgulhemos. Quero te fazer uma pergunta. Você se vê hoje de uma forma mais crítica do que você se via algum tempo atrás? Você se vê hoje mais pecador do que antes você se via? Eu não estou dizendo que você pratica mais pecados do que antes. Eu estou dizendo que, apesar de você estar praticando cada vez menos pecados, apesar de você estar crescendo cada vez mais em santidade, ainda assim você consegue ver mais os seus pecados agora do que você via antes. O novo convertido, ele é muito prepotente e orgulhoso, porque ele vê pouco os seus pecados. Ele não tem ainda tanta luz para ver dentro de si mesmo a corrupção do seu próprio coração. Mas na medida em que nós vamos crescendo no Senhor e vamos nos desenvolvendo em santidade, em santificação, nós vamos crescendo na percepção pelo pecado. Paulo pode com certeza ser um exemplo para nós nisto. Ele se autodeclarou o maior dos pecadores. Mas eu quero dizer algo para você. Apesar da obra da santificação ter início na obra de Deus, da regeneração e na atuação contínua do Espírito Santo, nós também temos participação nela. Em Filipenses, no capítulo 2, se não me falha a memória, está escrito assim, que Deus, Ele opera em nós, tanto querer, quanto o realizar. Em outras palavras, sabe o que está sendo dito? É pela ação do Espírito Santo em você, é pela obra de Deus em você, que você tanto deseja ser santo, quanto recebe o poder de ser santo. Ou seja, a origem da santificação está no Espírito Santo, está em Deus, é Ele quem nos santifica. Em Tessalonicenses está escrito assim, que o Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso modo de viver. Já eu vou voltar para Filipenses. Está escrito, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos santifica. A Bíblia chama o Espírito de o Espírito da santificação. É Deus quem nos santifica. Porém, nós também temos um papel efetivo na santificação. Porque no mesmo texto de Filipenses que diz que Ele é que produz em nós tanto o querer quanto o efetuar, diz para nós também que nós temos o papel, a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação.
com temor e tremor. E isso está no versículo 12. Assim, meus irmãos amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, pela obra do Espírito Santo, colocou em você desejos de santidade. Deus, pela obra do Espírito Santo, colocou em você poder de se santificar, poder de se tornar santo. Portanto, agora, irmãos amados, santificai-vos ao Senhor, consagrai a vossa vida ao Senhor, desenvolvam isto. Peguem esta capacidade de ser santos e esta vontade de ser santos e ponham na prática. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Nós temos responsabilidade diante de Deus de crescer em santificação. Deus estabeleceu meios para os quais nós recebêssemos santificação, nós recebêssemos da sua graça, da sua comunhão, da sua glória em nosso próprio ser. E são eles, a oração. Precisamos orar. O principal deles é a palavra. Temos que ler, temos que meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que revela os nossos pecados e que nos aponta o caminho em que devemos seguir. Portanto, sem exposição bíblica, sem leitura da palavra, não existe real santificação. Porque perdemos de vista aquilo que é bom, reto e agradável, e também perdemos de vista aquilo que é mal que está dentro de nós. A palavra de Deus é a luz. Nós devemos orar a Deus. A comunhão com Deus também confere graça ao nosso coração. A comunhão com a igreja, este relacionamento aqui de conversar, os testemunhos, de estarmos reunidos em assembleia para louvarmos a Deus, cantarmos hinos espirituais, salmodiarmos, como diz a palavra de Deus. Também tem o jejum. E o testemunho de Cristo também é o meio pelo qual Deus confere graça ao nosso coração. São responsabilidades que nós, como cristãos, devemos praticar. Mas eu quero encorajar você com algo que vai trazer um benefício a você mesmo. É claro que a nossa busca por santificação, ela deve ser inteiramente voltada por causa do amor a Deus. É porque Ele me amou. Porque o amor de Deus me constrange a que eu devo obedecer a Ele e querer santificar a Ele, em gratidão pela salvação que Ele me ofereceu. Mas existe um outro motivo também para a santificação. E se você não crescer em santificação, você não crescerá em paz, você não crescerá em alegria, você não crescerá em satisfação em sua existência. Quanto mais santificados nós somos, mais alegres nós somos, mais satisfeitos nós estamos, mais contentes nós estamos, porque a santificação é a única coisa que satisfaz a essa natureza que Deus nos concedeu. Portanto, meus irmãos, todos nós sabemos viver de forma melhor do que estamos vivendo. Todos nós podemos ser mais felizes, podemos ter mais paz, podemos ter mais contentamento, sermos mais gratos. Mas isso só será possível na medida em que nós crescemos em santificação. Porque o pecado é a fonte da angústia, da tristeza, de todo tipo de coisa ruim. E quanto mais você se afasta do pecado, mais você se aproxima de Deus, que é a fonte de todas as coisas boas. Portanto, cresçamos em santificação. Vamos ter uma boa qualidade de vida, deitar em paz, ser livres do peso na consciência por ter ofendido aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Não existe nada pior do que uma consciência ferida. A consciência de que eu traí, eu rompi com a minha fidelidade a alguém que me amou, que me deu tudo o que eu precisava, mesmo sem eu merecer. Nós precisamos crescer em santificação. E quando nós cresçamos em santificação, o mundo cresce em salvação. Porque Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor como por um espelho. É como se o mundo está em trevas
nós fomos regenerados, fomos tornados como que um espelho, e a glória do Senhor, a luz de Deus, reflete em nosso ser e ilumina os que estão à nossa volta, para que eles conheçam ao Senhor, de maneira que a Bíblia chega a dizer que uma esposa pode levar o seu esposo à salvação sem palavras, simplesmente através da santificação, através do modo de viver. Pais, vocês querem que seus filhos sejam salvos? Cresçam em santificação. Esposas querem que seus maridos sejam salvos, maridos querem que suas esposas sejam salvas. Cresçam em santificação. Cresçam em santificação. Os filhos querem que seus pais sejam salvos, que seus professores, seus amigos de escola, do trabalho, cresçam em santificação. Nós precisamos crescer em santidade. Se coloque em pé, vamos fazer uma oração. Praticamente, meus irmãos, todas as epístolas do apóstolo Paulo, praticamente todas as cartas, não só do apóstolo Paulo, mas também dos outros apóstolos, no final existe algo chamado assim, considerações finais, ou exortações finais, que eles vão fazer uma lista bem grande de coisas que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, e de coisas em que nós devemos nos afastar. Leia sempre as cartas, leia essas recomendações, porque, meus irmãos, é muito fácil nós admitirmos o pecado na nossa vida, vivemos na prática do pecado, sem perceber que estamos pecando, e até mesmo pensando estar fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai nos direcionar. Portanto, leiamos a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta noite, Senhor. Senhor Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos concedeu vida. O Senhor nos concedeu uma nova natureza, com anseios tão altos que somente Cristo pode satisfazer, com anseios tão altos que somente a piedade, somente a união com a tua própria natureza, ó Pai, pode satisfazer a nossa alma, Pai. E talvez esta seja a razão de muitas das vezes estarmos vivendo de uma forma tão insatisfeita, é porque temos crescido pouco em santidade, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, crescer em santificação. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito nunca deixou de operar naqueles que realmente nasceram de novo, que o Teu Espírito nunca deixou de conceder poder, Teu Espírito nunca deixou de conceder desejos santos, mas somos nós, ó Pai, é nós que apagamos o Espírito, que entristecemos ao Senhor, que negligenciamos os deveres espirituais, não dando ouvido à Tua palavra, não nos gastando em oração, não tendo compromisso com a comunhão dos santos na igreja, Pai. Ó Senhor, e é por isso, Senhor, que nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque o Senhor nos enviou o Teu Filho, o Senhor nos deu Cristo, Ele sofreu na cruz, justamente para que nós tivéssemos o privilégio, a honra, o prazer de sermos participantes da Tua natureza, de sermos um com o Senhor, assim como seremos nos céus, ó Pai. E muitas das vezes nós desprezamos isso, por isso, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a firmarmos um compromisso com o Senhor, a separarmos o que é santo daquilo que é profano, Pai. Porque como pode, Senhor, nós nos alegrarmos, nós rirmos com o pecado, enquanto o Senhor se odeia, Pai, enquanto o Senhor odeia o pecado, enquanto o Senhor se ira contra o pecado, Pai. Não podemos amar as coisas que o Senhor odeia, Pai. Diante de palavras, diante de brincadeiras, diante de vídeos, diante de músicas, diante de certos tipos de comportamento, diante de tantas coisas, ó Pai, que são desagradáveis a Ti, não podemos nos alegrar, Pai. Nos dá um coração só com o Senhor, nos faz amar o Senhor, nos faz amar as coisas santas e odiar as coisas que são más, Pai. Odiar o pecado, a imoralidade sexual, o engano, a mentira, ó Senhor Deus, o orgulho, Pai. Oh Deus Santo, há tantos pecados, ó Pai, que se fossem listados, ó Deus, gastaríamos mais uma hora neste lugar, ó Deus. Mas Teu Espírito é poderoso, convença-nos, ó Pai, a irmos a Tua palavra em uma única busca, decifrar a Tua vontade para a nossa vida e vencer o mal, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por esta noite. Obrigado pelo Teu povo, que o Senhor já tem santificado, Pai, que está aqui porque estão sendo santificados pelo Espírito. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus.
Agradeço pela oportunidade que mais uma vez me foi concedida. Que Deus abençoe seu povo, a vida de cada um de vocês. Amém.